Olá, estudantes! Estamos de volta aqui com este projeto. Então, voltando aqui para a classe conta bancária, a gente tinha implementado aqui o método consultar. Se você passar o mouse aqui em cima do método consultar, você vai ver ali que ele vai falar, ó, que ele está dentro da classe conta bancária, o método se chama consultar e retorna um valor do tipo number. Assim como eu falei anteriormente, tudo isso aqui está implícito. Como o TypeScript trabalha com tipos, esses tipos são fortes aqui na linguagem, já está implícito que isso aqui está devolvendo um type number. Mas, assim como a gente fez anteriormente, você pode opcionalmente explicitar isso, falando, ó, esse método devolve um valor do tipo number. Opcional isso, não é obrigatório, mas caso você queira, você pode colocar aqui, ó, number. Com isso, na assinatura do método fica explícito que este método se chama consultar, ele não recebe nenhum parâmetro e ele obrigatoriamente deve devolver um valor do tipo number. Vai mudar alguma coisa lá? Não, vai mudar nada. Se eu executar aqui novamente, espera um pouquinho, ele transpilar, executar, mesma coisa. Na prática, não muda nada. As coisas só ficam mais explícitas ali quando a gente já bate o olho. Continuando aqui, vamos implementar agora o método depositar. Então, qual que é a ideia do depositar? Eu vou passar algum valor para ele, né? Dinheiro, né? Um valor financeiro. Esse valor ele tem que ser maior que zero, tem que ser positivo, obviamente, né? Depositar dinheiro negativo é estranho, né? Seria um saque. Ele tem que ser maior que zero, é um valor numérico também. Eu não preciso aí, no momento, nesse método que deposita, devolver o valor do saldo. Eu só preciso, de fato, incrementar o valor do saldo, e é isso. Então, eu vou criar aqui o método depositar. Ele vai receber aqui um valor, e aí eu já posso definir que esse valor tem que ser um valor numérico. Então, eu vou colocar aqui number. Então, quem for invocar esse método tem que passar um valor numérico. Se ele tentar passar um valor não numérico, vai dar um erro aí no instante de transpilação. E aí, opcionalmente, se você quiser explicitar que esse método não devolve nada, você pode colocar aqui void. Void significa vazio, vácuo, né? Algo mais ou menos assim. E aqui ele determina, né? Que deixa explícito que este método ele não retorna nada. Então, vamos implementar aqui. Primeira coisa que eu tenho que verificar aqui é se esse valor ele é um valor válido. Ou seja, para ele ser válido, ele tem que ser um valor positivo, né? Maior que zero. If valor maior igual a zero, quer dizer que eu posso trabalhar. Então, vou pegar aqui o meu saldo e vou incrementar com o valor. Então, mais igual valor. Opa, aí. Caso contrário, não tem o que fazer. Vamos testar isso aí? Vamos testar isso. Eu vou voltar lá para o index. A gente já tinha aqui essa conta 1. Lembrando que inicialmente o saldo é zero. Eu vou pegar aqui a conta 1 e vou depositar R$50. E aí, novamente, eu vou pegar aqui o saldo. Eu já criei a variável saldo anteriormente, né? Não vou declarar novamente. Então, conta 1, consultar. E aí, novamente, eu vou exibir aí o saldo atual. Vou colocar aqui saldo inicial e aqui eu vou colocar saldo atual. Então, eu depositei R$50, vou pegar aqui o saldo e vou exibir. Vamos executar esse cara? Então, novamente, npm start, e aí tá aí, saldo inicial R$0, saldo atual R$50. Vamos fazer mais um depósito, só para exemplificar. Vou copiar esse bloquinho aqui e vou depositar R$120, e beleza, vamos executar novamente. Aí, então saldo inicial 0, depois eu depositei 50, o saldo foi para 50, depois eu depositei 120, o saldo foi para 170. Bem, agora que a gente já tem aí o método para depositar, vamos implementar um método para sacar. Então, vou pular uma linha aqui e vou criar um método sacar. Bem, para sacar eu também tenho que passar qual é o valor do saque. Então, number. E aqui também, não necessariamente eu preciso devolver alguma coisa. Então, vamos deixar o retorno como na void também, tá? Vou deixar explícito aqui. Lembrando que você não precisa necessariamente especificar o tipo de retorno, mas eu estou deixando aqui para deixar bem explícito para a gente o que cada método devolve. Aí é o seguinte, para sacar, a primeira coisa que eu tenho que verificar, se o valor do saque é um valor positivo, né? Não existe sacar negativo. E eu tenho que verificar também se eu tenho saldo em conta suficiente. Então vamos lá, vou criar aqui um if, primeiramente, se o valor for maior ou igual a zero, e eu vou verificar também se o saldo é maior ou igual ao valor. Então, o que eu estou verificando aqui? Basicamente, eu estou verificando se o valor a ser sacado é um valor válido, ou seja, ele passou um valor positivo, e se eu tenho saldo suficiente para realizar esse saque. Então, ou seja, esse saldo tem que ser maior ou igual que o valor. Então, se satisfez aqui a condição, eu vou pegar this.saldo menos igual valor.
Estou decrementando, ao contrário do depositário, eu estou decrementando o valor. Bem, vamos testar isso aqui. Eu vou lá para Index de novo, e aí eu já tinha feito aqui esses dois depósitos. Agora eu vou pegar aqui o conta 1 ponto. Eu vou pular aqui uma linha só para deixar um pouco separadinho. Conta 1 ponto sacar. Eu tinha lá R$170, eu vou sacar 130. Copiar esse bloco, porque eu quero pegar o saldo atual e exibir aí ele, tá? Então saquei 130 e vou mandar exibir o saldo. Vamos executar esse cara? De novo, npm start. Olha só, então eu tinha R$0, depositei 50, foi para R$50, depositei 120, foi para 170, saquei 130, meu saldo foi para R$40. Agora é o seguinte, o meu saldo atual é R$40, eu vou tentar sacar 100, ele não deve permitir, vamos ver. Então, de novo aqui, eu vou copiar esse bloco aqui novamente, vou colar aqui, e aí eu vou mandar ali sacar 100, e vou ver qual vai ser o saldo. Se tudo der certo, ele não vai permitir esse saque. Vou executar novamente e tá lá, ó, novamente o saldo 40. Por quê? Porque não foi possível realizar o saque, porque o saldo era insuficiente. Vamos voltar lá para a conta bancária e vamos pensar aqui o seguinte. Bem, quem vai invocar aqui tanto o método depositar quanto sacar, caso ele, por exemplo, começando pelo depositar, vai que ele, por algum motivo, né, ele me manda um valor negativo sem querer, às vezes num erro de programação, né, ele manda um valor negativo ou mesmo um valor zero. E aí ele vai esperar que tenha sido feito um depósito, esse depósito não vai acontecer, mas o método não vai sinalizar nada, né? Da mesma forma, no sacar, ele, por exemplo, naquela última situação, ele falou, ó, quero sacar 100. E aí o método não devolveu nada. Digamos que ele entendeu que deu tudo certo, mas não deu, porque o saldo era insuficiente. Como que eu posso trabalhar essa sinalização, né, para o método falar se deu certo ou não? Existem várias formas de você fazer isso, e a gente vai fazer a forma mais básica possível aqui, que é devolver um valor booleano. Digamos que true, caso a operação deu certo, e false, caso a operação deu errado. Então o que eu vou fazer aqui? Começando pelo depositar, eu vou mudar o tipo de retorno para boolean. Vai dar um erro aqui, porque ele vai falar, ó, a função com o tipo declarado não é void nem n, então tem que retornar um valor. E realmente não está retornando. Então aqui no caso, se ele fez o depósito, eu retorno true, sinalizando que deu certo. Só que se ele não entrar nesse if, fica sem retorno. Então se ele entrou no if, ele vai retornar true. E no caso de métodos ou qualquer tipo de função, sempre que você faz um return, você interrompe a execução do método. Então aqui no caso, se ele não entrar no if, ele não vai ter um retorno. Então eu vou retornar aqui false. Eu não preciso implementar um else nesse caso, tá? Porque se ele entrou no if, ele vai retornar. Caso ele não entre, ele retorna aqui. Bem, vou fazer a mesma coisa aqui para o sacar. Vamos lá agora para o index e a gente vai fazer uma adaptação aí. Bem, então vamos pegar aqui os momentos que ele tentou depositar e vamos pegar aqui o retorno. Eu vou criar aqui uma variável, eu vou chamar ela de deu certo. E vai receber aqui o retorno de depositar. Se a gente passar aqui o mouse, ó, aí já infere que deu certo, é do tipo boolean. Por quê? Porque esse cara aqui devolve boolean. Então aquela mesma história que eu contei anteriormente. A partir desse momento que eu criei a variável deu certo, o TypeScript fala, essa variável é do tipo boolean. E ela vai morrer do tipo boolean. Novamente, se você quiser deixar explícito, dois pontos, boolean. Lembrando, novamente, que isso é opcional. É só uma forma de deixar mais explícito. Bem, e aí eu posso fazer o seguinte, né? Se não deu certo, por exemplo, você pode falar aqui, ó, botar um console.log, não foi possível realizar o depósito. E, caso contrário, por exemplo, exibir o saldo. Ou se você quiser até inverter, né? Se for mais inteligível para você, vamos trocar aqui, ó. Se deu certo, exibe o saldo. Caso contrário, quer dizer que não deu certo. Você manda lá a mensagem falando que não foi possível realizar o depósito. Eu vou fazer a adaptação aqui no outro também e já volto. E agora, mesma coisa aqui, ó, no sacar. Se ele conseguiu sacar, ele vai mostrar o saldo. Caso contrário, ele vai falar, ó, não foi possível realizar o saque, né? Por algum motivo. Lembrando que, para não dar certo o saque, tem duas situações. Ou o valor, né, era um valor inválido, né, um valor zero, negativo, ou realmente não tinha saldo suficiente. Como eu falei, essa forma de sinalizar se deu certo ou não, é a forma mais simples. Existem formas mais inteligentes de se fazer isso, devolver sinalizações mais específicas.
específicas. Por exemplo, aqui o cara não vai saber, por exemplo, se ele retornar false, ele não vai entender, por exemplo, logo de cara, ó, deu certo por quê? Porque o valor era inválido ou porque não tinha saldo? Então não, só vai retornar um false. Mas enfim, eu vou fazer aqui a adaptação também pro saque, perfeito? E já volto. Arrumamos tudo aqui, vamos executar aqui, ver se está tudo certo, ver se eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu só limpar aqui rapidinho. E agora eu vou executar esse cara, npm start. Então olha só, saldo inicial 0, saldo atual 50, foi o depósito 50 que eu fiz, depois eu fiz o depósito 120, saldo atual 170, e aí eu fiz primeiramente o saque de 130, e aí ele me exibiu aqui, ou foi possível realizar o saque, né, tinha saldo, e aí na hora que eu fui tentar fazer o saque de R$100, ele exibiu, não foi possível realizar o saque. Bem, então, a gente viu aqui basicamente um pouco sobre a anatomia dos métodos, né? Então, cada método ele tem lá na assinatura o nome do método, os parâmetros de entrada, pode ter ou não, né? O conjunto de parâmetros de entrada, pode ser vazio ou pode ser um parâmetro ou mais, o tipo de retorno, o corpo do método, né? Que é a implementação, e aí os retornos. Lembrando que o tipo de retorno tem que bater aqui com o tipo que você colocou, e lembrando também que você não precisa necessariamente colocar o tipo de retorno. O TypeScript vai entender que o tipo de retorno é basicamente o tipo que você está devolvendo. Só que é importante salientar que ele tem que ter um único tipo de retorno. Então, se eu não coloco tipo aqui, aí aqui dentro eu devolvo um string e aqui fora eu devolvo um boolean, vai dar problema. Então, a boa prática é que você já defina aqui explicitamente qual que é o tipo de retorno e aí fica tudo claro, né? Para quem está lendo o código aí, fica tudo tranquilo aí para entender, perfeito? Bem, na próxima aula a gente vai continuar aí a implementar esses caras, a gente vai ver alguns conceitos aí interessantes de orientação a objetos e também vamos falar sobre teste unitário, beleza? Então, até a próxima aula.